Salve! Guilherme Creza aqui na voz, certo? E hoje a gente vai estar falando sobre hip hop, NWA, trap e NDDN, a autoafirmação como forma de resistência, certo? Hoje não vai ter aquela vinheta que eu coloco sempre porque eu tô testando esse novo modelo que vai estar tanto nas plataformas de streaming como podcast, como no YouTube como vídeo, certo? Então, não sei qual plataforma você tá me vendo, se tá me vendo no YouTube, procura a gente lá nas plataformas de streaming, Spotify, Anchor. E se você tá ouvindo nas plataformas de streaming, procura a gente lá no YouTube, Rapcast, e qualquer lugar que você procurar você vai achar, certo? Então aí se vamos pro assunto. Antes de começar o que eu queria falar, eu acho que é bom a gente contextualizar as coisas. Desde sempre, quando a gente fala aqui nos povos americanos, principalmente, os povos que colonizaram esses lugares sempre quiseram manter a sua superioridade, impor isso aos outros povos. Queria colocar como se eles fossem inferiores. Então eles falavam que os povos não tinham alma, que eles não eram evoluídos, criavam pseudociências como eugenia para dizer que os povos brancos eram melhores que os outros. Criaram uma estrutura onde quem não fosse branco ou não fizesse parte ali daquela elite, não conseguisse ter uma ascensão social, ficasse marginalizado e mantivesse o status quo deles. Por que eu tô falando isso? Porque desde sempre eles colocam como se quem vem de quebrada, como quem é negro, sempre tem que ser humilde, sempre abaixar a cabeça. E saindo desse cenário, vamos pro final dos anos 70, lá nos Estados Unidos. Nos guetos de Nova York surgia um novo movimento cultural, que era formado por 4 elementos: o MC, o break, o grafite e o DJ. Começou com o Kool Herc, depois Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, e foi ganhando corpo esse movimento. E qual que eu acho que foi a principal característica dele? Ele devolveu a autoestima pro povo do gueto. Criou-se uma música feita pelo gueto, feita com samples de música negra, com uma estética que era só deles. Criou-se um novo jeito de se vestir, um novo jeito de fazer música, de fazer festa, enfim. Eles voltaram a ter orgulho do que eles eram. O cabelo black, que durante muito tempo era considerado pelos brancos como algo feio e tal, eles passaram a considerar o black bonito, um símbolo de empoderamento. A pele deles, eles começaram a ter orgulho daquilo. Então a primeira grande foco, acho que, do hip hop foi isso: unir a juventude em prol de alguma coisa e devolver essa autoestima pra eles. Indo mais alguns anos na frente, a gente pode falar talvez do primeiro grupo que realmente bombou com o rap. Porque o rap, depois de um tempo, né, não que se separa, mas ele ganha um destaque maior que os outros elementos daquela cultura e passa a ser uma cena musical, se consolida ali como estilo. Acho que o primeiro grupo que realmente bombou e se consolidou ali foi o NWA. Traduzindo para o português seria Negros com Atitude. Eu acho que não tem um nome melhor ali para exemplificar o que é o grupo. Eles, por morarem em periferias ali, eles começaram a ver que, assim, mais do que só se empoderar e mais do que estar junto, eles precisavam de mais, as pessoas também precisavam de mais. Eles começaram a contar a realidade deles ali nas letras. Letras como Straight Outta Compton, Fuck the Police, contando sobre brutalidade policial nas quebradas, sobre o racismo que eles sofriam, como eles eram vistos. E ali a gente pode ver talvez uma evolução do que começou lá no início. Se no início só a questão do empoderamento e devolver a autoestima já era algo que o hip hop fez e que foi extremamente importante, agora ele ganha mais uma importância, que é de mostrar a realidade. E através disso eles alcançaram, assim, o mundo, ficaram conhecidos principalmente porque aquela famosa história que o FBI mandou uma carta pra eles pedindo pra que eles não cantassem mais Fuck the Police, removessem o clipe, aquela tentativa de censura. Então ali ficou clara que mostrar a realidade e se autoafirmar em cima disso também é uma forma de resistência. Muitos anos à frente já, a gente chega no trap.
num momento que, bem depois do que o NWA estourou e etc., o rap virou totalmente mainstream. Assim, a gente pode estar falando, e provavelmente acho que hoje é o estilo mais ouvido no mundo. Eu cheguei a ver que é o mais ouvido lá nos Estados Unidos. Então, ele passou a ser algo totalmente comercial. E com isso, o que acabou acontecendo? A gente volta naquela problemática do início que eu contextualizei. Porque, apesar do momento, a partir do momento em que está dando dinheiro, desculpa aqui engasgar, outras pessoas começaram a querer investir. E quem que tinha o dinheiro para poder investir? Quem já era rico. Então, o rap chegou num momento em que, para se tornar totalmente comercial e poder vender, você tinha empresários que eram pessoas brancas, ricas, que não tinham, de repente, nenhum tipo de ligação com essa cultura, que só estavam ali para fazer dinheiro. Lembra do que eu falei no outro podcast? Não sei quem ouviu. Quem não ouviu, vai lá ouvir que tá bem da hora. Sobre o To Pimp a Butterfly. Que o Kendrick fez aquela alusão bíblica, né? Sobre a indústria musical ser como Lúcifer. Que assim como Lúcifer enganou Eva falando que ela podia ser igual a Deus, assim essa indústria faz com os artistas. Ele engana, diz que eles podem ter um mundo, que eles vão ganhar dinheiro e etc. Mas no fim, eles estão só dando dinheiro para as pessoas que estão ali por trás dessa indústria. Então, no momento que o rap tava desse jeito e por causa disso tava começando a perder a sua identidade, surge o trap. O trap vem com um estilo mais simples de batida, de rima, e é algo bem original ali. As pessoas falam basicamente do que elas viviam, né? Como ela surgiu nas como que seria o nome, nas trap house lá nos Estados Unidos, como se fossem as biqueiras aqui, eles contando a realidade deles. Envolve crime, droga, violência, festa e etc. Mas, por que ele ganhou notoriedade? Por ser real. Aquilo era o que os caras viviam. E era simples. Era algo que todo mundo ali na quebrada podia fazer. Então, depois do NWA, a gente tem o trap fazendo mais de 30 anos depois o que o NWA fez naquela época. Fez com que as pessoas se identificassem porque mostrava a realidade. Porque era algo simples, fazia com que tivesse uma nova significação ali pra cena. E assim como o hip hop lá no início, ele também criou um novo estilo de se vestir, um novo estilo de falar, uma estética musical completamente diferente, onde eles passaram também a devolver autoestima para aquele grupo de pessoas. Eles começaram a achar que pele negra era bonito, que o jeito de se vestir deles era da hora, que a música que eles faziam era da hora. Então o trap teve uma importância absurda. Um pouquinho mais pra frente, desde esse início do trap e tal, tem aqui no Brasil o Coruja BC1. Eu comecei a ouvir o Coruja com o álbum... O primeiro single que eu ouvi dele, na verdade, foi o Algo a Dizer, e depois eu ouvi A Voz do Coração. Foi o álbum dele com o DJ Kaique. Em 2017, ele lançou o álbum que ele lançou pela Laboratório Fantasma, NDDN. Traduzindo, né, é uma sigla para No Dia dos Nossos, que faz alusão à ancestralidade. A capa do álbum é ele, em algum lugar que eu imagino que seja a quebrada dele, com várias notas de dinheiro ali pelo chão, com a cara dele estampada. Então já dá uma noção do que vem por aí no álbum. Antes de lançar esse álbum, eu lembro que ele fez uma participação na mixtape Coligações Expressivas do DJ Kaique. Foi ele, o BK e o NP Vocal. Lembro de um verso dele que ele fala: tão hip hop que até os empresários é preto. Eu acho que isso também ajuda a gente a visualizar o que ele pretendia com o NDDN. E aí a gente chega no álbum. Na primeira faixa, que tem o mesmo nome do álbum, o Coruja ele meio que rebate todos os argumentos que as pessoas usam pra dizer que ele se vendeu, que ele tá fazendo dinheiro com a música. Inclusive no refrão, ele cita até aquele conto de Ira Habif, O Segredo. E ele deixa ali claro que ele tá no rap sim pra ganhar dinheiro, e que ele não vai abaixar a cabeça. Outra música desse álbum que me chamou a atenção foi a música com o Emicida, que foi padrinho dele, né, dono da Laboratório. E ali ele traz um negócio mais lembrando ali a caminhada, ele relembra toda a caminhada dele, tudo que ele fez, e se autoafirma agora dizendo que ele
conseguiu tudo que ele conseguiu, que ele fez tudo que ele fez, por quê? Porque ele lutou, ele se esforçou, etc. Então ele mereceu ter aquilo, entendeu? É uma forma assim de não só rebater os críticos, mas colocar ali toda a história dele. E o Emicida vem fazendo isso também, porque o Emicida foi um cara que todo mundo sabe, foi o cara que realmente mudou a cena. Ali, talvez depois do Racionais, ele foi o cara mais importante, talvez, pra cena do rap. No momento que a cena tava quase morta, ele vem e ressuscita essa cena. E o Emicida fala de tudo isso. Inclusive, ele até termina, né, com o verso. Tipo Ayrton, corri tanto que a cena veio parar no meu nome. Então, é algo bem legal ali, que ele fala que não é só autoafirmação por se autoafirmar, mas por tudo que eles fizeram até então. E aí a gente chega em outra fase. Também é bastante punchline, bastante autoafirmação, mas teve alguns versos em especial que me chamaram a atenção. Principalmente porque ele fala sobre coisas que as pessoas falam hoje e se acham avançadas por falar. Falar sobre mulher e droga, o Pac fez isso em 96. Falar sobre carro e ouro, mas fez isso em 94. Então que falar sobre as coisas não necessariamente é resistência, mas talvez a coisa como se fala seja mais resistência ainda. Porque coisas como essa, por mais que possam parecer de algum modo falar que você está resistindo contra o sistema, nada mais são do que artifícios criados por esse sistema para manter quem eles querem submissos a ele. Crime e droga são coisas que mantêm o pessoal de periferia marginalizado, fora das estatísticas, e isso é bom para quem quer manter esse status quo. Pode parecer que talvez seja um jeito de você resistir, mas no fundo, ser mais resistência a isso é você resistir a essas coisas e você buscar fazer a diferença através de outra forma, como o Coruja encontrou através da música. Então, eu vejo que o NDDN ele traz a significação final para o que eu queria falar. O hip hop, como eu falei, quando surgiu, e eu acho que por toda a sua história, teve como grande trunfo isso. Fazer com que as pessoas se sentissem ponderadas. E tudo que o mundo sempre apontou o dedo falando que elas não eram, que elas não mereciam. E o hip hop vem e fala, não, vocês são foda, vocês merecem as coisas. O NWA trouxe a realidade. Ele fala, beleza, a gente tá se empoderando e tal, mas a realidade é que ainda a polícia tá chegando no gueto e matando a gente. É que a gente tá passando dificuldade, é que o Estado não tá nem aí pra gente. O trap, no momento em que o rap tava se embranquecendo e a indústria tava se corrompendo, ele chega e fala, não, nós vamos se autoafirmar de novo. O rap é preto, é de periferia, é do gueto, nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito aqui, dando a nossa cara e a nossa estética. E aí por último vem o Coruja e pega tudo isso, e ele entrega tudo isso, mas ele dá uma complementação. Sim, é importante a gente se autoafirmar, isso é forma de resistência, mas mais do que se autoafirmar, como a gente se autoafirma, é que faz a gente ser resistência de verdade. Então, não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha de gostar das coisas que você gosta, se autoafirme, saiba que você tem que ter autoestima mesmo e que isso é a coisa que acho que mais pode afrontar o sistema. Nunca abaixa a cabeça, certo? Pra quem quer que seja. Claro que isso é diferente de ter ego, mas por mais importante que tudo, entenda, você é merecedor, você não merece menos que ninguém, e é isso que o rap nos fala sempre, e é por isso que eu amo essa cultura, como já diz aquele grito famoso das batalhas, certo? Então é isso, satisfação aí, espero que vocês gostem desse novo formato e quinta-feira tem mais.